Estamos indo aí para o terceiro vídeo, a terceira aula do nosso tema propósito, discipulado em foco, propósito, né? E eu queria também falar para vocês que quando nós realizamos o nosso propósito, enquanto nós realizamos, nós vamos ter que ajudar outros a realizarem os seus propósitos, não é? Quando Deus determinou aí o teu propósito na tua jornada, na tua caminhada, vão passar pessoas que, consequentemente, você vai ter que ajudá-las também no seu propósito. Às vezes não é muito fácil isso, né? Porque a gente tem aquele sentimento sempre de olhar para a gente, para o nosso, é a nossa casa, é a nossa família, não é? É o meu chamado, a minha igreja, mas nós temos que entender esse princípio. Enquanto eu realizo o meu propósito, eu vou ter que, na caminhada, ajudar outros a seguir em frente, ajudar outros a alcançarem também os seus propósitos, né? Isso é um princípio do reino, né? Se você for ver ali o que Paulo fala em Coríntios, né? Paulo vai falar ali sobre os dons, não é? Sobre a igreja, não é? Sobre o corpo, não é? Onde nós somos, aí cada um é uma parte desse corpo e que ninguém é menos importante do que ninguém, todo mundo é importante, né? E Paulo, ele ainda diz, olha, a boca não pode, parafraseando o que ele diz, a boca não pode dizer que não precisa do olho, ou o olho que não precisa do ouvido, e assim por diante. O que Paulo estava querendo dizer? Que nós precisamos um do outro, não é? Precisamos ajudar também um ao outro, né? Paulo estava querendo dizer o quê? Que o corpo, ele vai crescer a partir do momento que cada membro, cada junta desse corpo se organiza em unidade plena, né? Um tendo esse sentimento de ajudar o outro para que esse corpo cresça saudável. Pois é, assim somos nós a nível de propósito. Nós precisamos entender que nós precisamos ajudar as pessoas. Muitas vezes nós não queremos, muitas vezes no nosso egoísmo nós achamos assim, não, cada um por si, tá tudo certo, né? Eu cuido de mim, eu cuido do meu, não, querido. Quando você ajuda alguém na caminhada, isso vai respingar em você mesmo, para você alcançar, para você atingir o seu propósito de vida. Não é? Às vezes as pessoas têm aquele pensamento errado. Não, pastora, cada um trabalha por si só, cada um faz o que tem de fazer, não é? A vida é corrida, mas quando você para, lembra do que eu já falei aqui na série, dando o que se recebe, não é assim? Quando você para ajudar alguém, essa ajuda vai vir em retorno para você, não é? Então, muitas vezes, essas pessoas que você vai ajudar tem tudo a ver com o seu propósito de vida. Às vezes você não entende, né? Às vezes Deus coloca alguém aí na tua caminhada para você socorrer, para você ajudar em várias áreas, né? Às vezes é ensinar alguma coisa, né? Às vezes é auxiliar essa pessoa numa área aí que ela não manja, ela não conhece, mas você conhece. Então é ajudando, é dando que nós recebemos. Então esse ponto aqui é fundamental. Nós vamos ter que entender que na minha caminhada até chegar ao meu propósito, Deus vai colocar pessoas na minha frente para mim ajudar, não é? E isso também eu posso falar como testemunho, porque agora, como vocês sabem, eu escrevi o livro, estou com outros projetos aí, mais 2 ou 3 projetos literários, né? E como Deus tinha falado sobre o livro que eu ia estar ministrando em algumas igrejas, em lugares, e pessoas iam ser curadas, eu achava que eu ia agora realmente cuidar do livro. Só que Deus permitiu, então, nesse tempo, nessa trajetória do meu propósito, eu também ajudar pessoas. Então, querido, você tem que entender esse processo, né?
Porque não é só o processo de espera, não é só o processo aí de você estar trabalhando o seu caráter, porque isso é muito importante, não é? Se der, nós ainda vamos falar sobre o processo de trabalhar o caráter, que ele precisa ser trabalhado, te preparando para quando você chegar lá no propósito. Mas nós precisamos entender que nós precisamos ajudar pessoas enquanto nós caminhamos aí em prol desse propósito, né? Então, muitas vezes a gente não sabe, mas está aí, quem sabe, parado no processo, parado aí nessa caminhada, porque nesse tempo agora Deus está dizendo, eu quero que você ajude tal pessoas. E eu tive que largar aí um pouquinho aí o foco dos livros, de escrever os outros projetos, de realmente estar, quem sabe, indo em outros lugares, tal, para mim preparar esse material para vocês, para mim estar ajudando vocês. Então, isso é fundamental, entender o que Deus está querendo a cada tempo do propósito, né? Inclusive, esse é um ponto que eu falo no meu livro, Depressão, a Cura pela Palavra. Eu digo que você precisa entender nessa linha, né? Nessa linha que não é reta. Às vezes a gente traça uma linha porque Deus deu um propósito e a gente acha que, não, eu vou focar ali, aquela linha reta, eu vou até chegar lá. Mas até você chegar lá, Deus ele faz algumas curvas nessa caminhada. Essas curvas que ele já sabia, não vai pegar ele de surpresa, ele já sabia, mas quem sabe você tem que ter intimidade para você entender. Quem sabe nessas curvas está justamente você parar e ajudar alguém. Você parar e fazer a vontade dele, né? Faz parte do teu propósito de vida, faz parte dessa caminhada, mas de repente você pode não entender porque você está, quem sabe, ajudando outros a chegar no propósito. Mas é isso que Deus faz. Deus vai testando até a nossa motivação, Ele vai alinhando o nosso coração quando Ele permite que pessoas cheguem e parece assim, parou o meu propósito. Eu estava indo bem, e de repente parece que parou tudo e agora eu estou trabalhando para os outros. Eu estou me esforçando, toda a energia, estou focando energia, todos os meus esforços parece que é para ajudar outros. Pois é assim mesmo, bem-vindo ao reino de Deus, não é? É dando que se recebe. Então, querido, é só para você entender, na caminhada do teu propósito, coisas vão acontecer, como eu dizia no livro, Deus permite aquelas paradas básicas, não é? Ele muda a estação, ele muda o nível do estágio que você está, né? Ele, nesse inteirinho, até você chegar lá, ele trabalha mesmo aí em várias áreas, moldando você e testando você em muitas áreas. E o nível de obediência é fundamental para você chegar lá onde ele tem para você, o que no alvo, no propósito mesmo, né? A obediência. Eu poderia muito bem, quem sabe, fazer de conta assim, não, mas isso eu não vou estar discipulando agora pessoas, não é? Ou individualmente, ou em pequenos grupos, ou online, né? Eu poderia pensar, não, meu propósito é maior, é mais alto, ele tem falado coisas e é muito mais, eu não vou perder meu tempo. Não, querido, não pode ser assim. E você vai ver que mesmo que no início você não entenda, quem sabe, a princípio você não entenda o que Deus está fazendo, mas quando você obedece e você está no centro do propósito, há um prazer, há uma alegria em realizar esse propósito. Então, nós precisamos atentar para cada fase desse propósito, entender o que Deus nos pede a cada tempo, né? Às vezes não vai ser só ajudar pessoas, mas também de repente Deus vai pedir para você fazer uma outra atividade que você pode pensar, não, mas isso não tem nada a ver com o meu propósito, mas na tua caminhada, na tua jornada, ele vai amontoando uma série de coisas, de atividades, de qualidades e até de pequenos, vamos dizer assim, pequenas coisas que você vai ter que fazer até chegar lá. Um outro exemplo meu mesmo aqui, sou ligada na dança, né? Muitos de vocês já sabem, há muito tempo, mais de 25 anos, né? Só que agora eu dei uma parada, eu achava que agora eu ia continuar com a palavra,
e o louvor, a adoração, vamos dizer assim, pública ia ficar, né? Mas nesse tempo ele me incentivou, me instigou a voltar a dançar. Então eu também tenho que tirar o tempo para mim, no meu trajeto até chegar ao propósito mesmo, a dança é algo que ele estabeleceu, adoração com dança. Então eu preciso perceber o que ele está fazendo, né? Então, nessa adoração com dança, além de eu estar adorando a ele, atraindo a presença dele para os ambientes, eu estou influenciando outros, ajudando outros nos seus propósitos e chamados. Então, a gente precisa entender esse ponto fundamental. Enquanto eu chego no meu propósito, enquanto eu realizo esse propósito, eu preciso ajudar outros.